Graça e paz em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje vamos fazer um vídeo resposta a um inscrito, eu acredito que ele é inscrito, Lucas Carvalho. E ele andou fazendo algumas perguntas, né, se posicionando. E hoje eu vou trazer uma resposta para ele. O assunto estava sobre a Peshita do Tzedok, certo? Esse vídeo foi um vídeo curtinho, né? Vocês podem ver que não tem um- uma explanação profunda sobre o assunto. E ele traz um tema super profundo, super é, interessante, né? De fato, eu não posso negar que o assunto que ele traz à tona é um assunto super interessante que vale a pena ser abordado, né? Ao se adquirir uma literatura. Só que, vou falar o que ele trouxe, né, nesse comentário. Foi a questão do texto de Mateus capítulo 28, 19, que na Peshitta aramaica, né, ele tem a forma do batismo em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aliás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas apenas no nome do Filho. Esse texto também aparece no Novo Testamento judaico, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Novo Testamento judaico, aí eu vou aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, vocês vão ver aqui, ó, que é diferente das outras Bíblias. Aqui, ó. Aqui eu tô com a Bíblia de Jerusalém. Aqui não tem a nota, mas é a Bíblia de Jerusalém também, tá? Lucas. E aqui eles falam, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tem uma nota aí na Bíblia com a nota que explica isso, que a Bíblia, Novo Testamento judaico, fala em meu nome, tá? Aqui é uma tradução praticamente do aramaico mesmo. Aí você vai ver aqui também, olha, a TNM, que é uma das Bíblias de uma religião que não é trinitária, mas também traz essa forma, tá? E olha que essa Bíblia aqui ela é muito criteriosa com relação a tudo que tem a ver com a divindade de Cristo. Mas mesmo assim ainda ela traz a TNM, Tradução do Novo Mundo. Mas se você for pegar aqui uma outra versão, vou pegar aqui uma outra versão, tá? Que é também a Peshitta. Deixa eu só ver se eu acho ela aqui. Bíblia de Jerusalém. São tantas Bíblias que fica até difícil às vezes achar, né? BP. Aqui, ó. BPCN, Bíblia Peshitta Completa Novo Testamento. Então, ó, você vai ver que essas duas versões vai trazer essa forma aqui que está na Peshitta, tá? Peshitta, ó. Em meu nome. Batizar em meu nome. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Que aqui, né, é base, geralmente é base para o ensino da Trindade. Mas se você pegar no texto antigo, né, da Peshitta, você encontra essa forma. E se você for pegar aí, né, isso aí é um assunto que eu acho que cada um tem que estudar e abordar, porque isso aqui realmente é uma divergência textual, né, de manuscritos, porque há muitos manuscritos que se encontra essa forma aqui, tá? Inclusive hebraicos, mas na Peshitta vai estar assim, certo? Na Peshitta vai estar assim. Então é uma divergência, né? É uma divergência. Bom, vou mostrar aqui para vocês também, né? Só porque eu falei, então tem que mostrar. Que até em hebraico e grego você vai estar vendo a forma aqui, ó. Aqui tá todos aqui em grego já, tá vendo? No filho, aqui, ó. O nome do Pai, do Filho e do Espírito, pneumatos, tá? Patos, kaitos, fios, kaitos, do Espírito Santo, né? Isso é grego. Aí vamos colocar aqui, olha,
Olha, estudos bereanos, tá vendo? Mesma coisa também, traz isso. Pai, Filho, Espírito Santo. Aí nós vamos trazer aqui é, hebraico. Vamos lá. Versões hebraicas, tá? Que é bem engraçado, né? Essa questão, por ser que é versão hebraica, e os hebreus eles não acreditam, né? Em uma trindade, então, mas mesmo assim ainda, você vai ver aqui a presença, né? Do, de, nos textos hebraicos, tá vendo? Av, né? Pai, Vebenei, filho, e Verahua, Hakadosh. Tá vendo? Verhua Hakadosh. Então, até no texto hebraico, né? E esse texto aqui é um texto muito, mas muito bem conceituado, não é? Isso aqui não é textinho de Bíblias traduzidas aí mal feito, não. Isso aqui é coisa fina, tá? Essas versões hebraicas aqui, ó, HHH, MHB, isso aqui, quem do Codex Lindengrad, quem estuda Bíblia sabe que esses negócios aqui não é coisinha aí, traduçãozinha fuleira, furreca, entendeu? São textos sérios, né, feitos por judeus. Então, aqui, olha, mesma coisa, ó. Rua Hakadosh, Bnei e Av, que é pai, né, em hebraico. Tá tudo aqui, ó, em hebraico, tá vendo? Todos os textos em hebraicos que eu tenho acesso, né, você vai ver essa forma usada, né? E aqui em latim, na Vulgata também, né? A Vulgata. Cadê? Aqui, ó. Eita. Deixa eu recuperar o versículo aí. Pronto. Aqui, ó. Vou baixar aqui. Pronto. É isso. Aqui, ó. Em latim. Eita. Aqui, ó. Latim. Tá? Patrus, Filho, Espírito Santo. Aqui. Então tá aí, gente. Ô Lucas, o que eu posso dizer sobre esse texto é que hebreus, tá? Pessoas, judeus, sérios, estudiosos, que não creem na Trindade, também usam essa forma, tá? Baseado no que? Em Codex Leningrado, né? Que eles gostam muito, e assim por diante. Grego nem se fala, né? A maioria sempre vai aparecer isso aí. Aí você fala assim, foi uma alteração lá do pai da igreja tal, fulano de tal que fez isso. Pode até ser. Mas é aceito entre os estudiosos, até mesmo estudiosos que não creem na Trindade, como texto legítimo. Como você pode ver aqui, olha, esses textos todos usando esta forma. Isso aqui é texto de Bíblias seríssimas, tá? Mas também eu não tiro a razão, né, da questão de Bíblias como o Novo Testamento judaico, como nós estávamos vendo, né? Aqui, ó, Novo Testamento judaico, aqui a Bíblia Peshitta online traduzida, né? Que vai, nesse caso aqui, que vai estar trazendo essas formas, certo? No meu nome. Por quê? Porque você vai ver todo o contexto bíblico, você vai encontrar que as pessoas eram batizadas em nome de Jesus, né? A primeira igreja cristã não tinha a prática de se batizar em nome do Pai e do Filho, certo? Então, sim, este talvez acréscimo, né? Aqui, talvez pode ter sido, né, influenciado por pessoas que criam numa trindade. Só que existem muitas coisas a se levar em consideração, porque nós não sabemos de fato o que aconteceu com o texto, né, com esse texto. Por que esse texto se encontra assim na maioria das Bíblias hoje? Existem cópias de manuscritos, por exemplo, o aramaico, que não possui essa porção. Mas se nós formos analisar isso no pé da letra, vai ter muitos textos bíblicos que vão ser descaracterizados, porque varia de manuscrito para manuscrito. Você sabe disso. Os manuscritos de Qumran tem muitas variações dos manuscritos que eram usados. Então, assim, o homem, ele meteu a mãozinha e tentou manipular alguma coisa ou outra. Tem textos, sim, problemáticos nas escrituras. O meu posicionamento sobre este ponto é que devemos esperar no Senhor com relação a isso, né? Por que o Senhor dos Exércitos permitiu essa inclusão dentro das Escrituras?
né? Ou será que o texto aramaico é realmente o texto correto? Nós não sabemos, né? Nós não sabemos se é de fato o texto correto. Se esse texto aí aramaico ele seja uma exceção. A única coisa que vai poder provar isso é se nós achássemos algum outro manuscrito do primeiro século, né? Hebraico ou até mesmo grego, usando apenas essa expressão, né? Porque nós só temos praticamente a Peshitta que traz essa informação dessa forma, né? Então não dá para saber, não dá para julgar, sabe? Falar que quem está usando essa versão aqui, essa forma aqui, está completamente errado, certo, ô Lucas? Eu sei que você vai discordar de mim, porque você já tem opinião muito forte com relação a este assunto, mas eu, no meu ponto de vista, não tem como a gente hoje querer brigar sobre isso, né? Não tem como, porque se nós formos olhar na maioria, a maioria ela tem essa versão aqui, tá? E até mesmo escritos baseados em Codex Leningrad e outros códex, né? E feitos por hebreus que não criam na Trindade, eles decidiram manter esse padrão. Aí você falar, mas a gente tem que ficar com a verdade, né? Neste caso aí, o que é a verdade? Né? Eu não tenho como definir quem é a verdade nesse caso. Eu sei que existe uma variação de textos, mas eu não sei qual é a correta, certo? Então eu não tenho como provar, né, nem por A nem por B, qual que é a correta, certo? Né? Embora tenha esse manuscrito Peshitta, né, que não traga essa frase, que está bem de acordo com o contexto geral de Atos, eu também não posso negar que essa forma aqui ela é amplamente divulgada nas Escrituras. Bom, e também eu sei o seguinte, né? A Bíblia em Apocalipse fala que a gente não pode nem tirar nem acrescentar nada. Então, quem que tem que ver, né, se houve inclusão do texto, né, quem que tem culpa sobre isso é quem incluiu ou quem tirou, né? Talvez a parte da Peshitta aqui também pode ter tido um decréscimo, né? Nós não sabemos. Talvez pode ter sido um decréscimo que quem escreveu esse evangelho pode ter tirado essa parte do pai e do filho, por causa da própria crença dele e tal, ou talvez na hora de copiar, né? Pode ter tirado, né, alguma parte, alguma coisa desse tipo. Ou também pode ter tido um acréscimo aqui, como também foi bem explicado aí por você nos seus comentários. Então, com relação a isso aqui, eu concordo com você. Há um problema aqui, sim, em Mateus 28, mas não sou eu que vou ficar julgando, né? As Bíblias, as obras que trazem o texto com esta versão, certo? Porque senão eu teria que falar que somente a Bíblia é o Novo Testamento judaico e a Peshitta são as Bíblias que eu posso confiar. E não é bem assim. Porque também existe problemas na Peshitta, há problemas no Novo Testamento judaico, tá? Depois eu posso fazer vídeos para vocês de problemas que eu encontrei no Novo Testamento judaico. Certo? E até mesmo eu não tenho a Peshitta aramaica, né, mas eu tenho aqui a versão, né, do Novo Testamento aqui disponível, né? E comprei a obra do Sadok de 4 textos que tem uma falha também já, que é claramente identificada lá no Mateus capítulo 28, 19, você percebe que não está de acordo com a Peshitta mesmo, né? Pelo menos assim, por ser Peshitta, então tinha que estar igual a Peshitta. Então, esse é o problema lá da obra de Sadok. Mas é uma obra excelente, tá? Você falou que leu e não gostou, não acrescentou em nada. Então acho que você não leu, porque se você tivesse lido a obra, você veria que a obra é realmente uma obra boa, com muitos comentários sensatos, notas a rodapé interessantíssimas sobre várias passagens. Deixou a desejar nesse ponto, sim, eu concordo plenamente. Pode ter tido outros também que eu ainda não vi, mas não é por isso que eu vou desqualificar a obra dele, tá? E eu também não acho que a postura, né, vamos dizer assim, a postura de atacar uma pessoa que está tentando lutar a favor da divulgação dos ensinamentos do Mashiach. Ele é uma pessoa que luta para divulgar Mashiach, né?
Então Paulo falou assim, olha, quer por má vontade, quer por boa vontade, que Cristo seja pregado, né? Então eu sou bem dessa linha, tá bom? Com relação a esse zelo, né, que você demonstra, de é, que quer sempre, né, fazer o certo, isso é excelente, tá? Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente se posiciona contra as outras pessoas. Mesmo porque a gente nem sabe também qual é a opinião de Sadoc com relação a isso. Talvez ele não aprendeu, né? Por mais que eu acredito que ele é um cara muito estudioso, talvez ele passou despercebido esse ponto, né? Do capítulo 28 de Mateus ali. Então, só conversando mesmo com ele que a gente pode, de fato, entender por que ele não trouxe a forma que aparece na Peshitta. Não que é a forma correta, né? Vamos dizer que seja a forma correta. Porque, como eu disse aqui, não dá para saber qual é a forma correta. Por enquanto, não dá, né? Talvez quando o Yeshua voltar e tudo, aí ele possa falar pra gente qual que é a adulteração ali. Mas, para quem estuda a Bíblia, esse detalhe aí não vai mudar em nada, tá? Quem estuda a Bíblia profundamente, esse detalhe aí não vai mudar em nada na vida de ninguém, tá? Vamos lá então. Mas o vídeo, eu já gastei 16 minutos respondendo a questão do Mateus 28 da Peshitta. Mas o vídeo não é para isso, tá? O vídeo é para falar sobre a pré-existência de Jesus. Na sua resposta aqui, você disse que vai mandar vídeo, né, apostila sobre esse tema. Eu já vi já vários vídeos, já tentei entender, né, esse posicionamento dos que negam a pré-existência de Cristo. Inclusive, o Isaías Navi tem essa linha agora. Eu sou inscrito do canal dele, assisto, não me inscrevi de lá, né? Mas eu discordo plenamente da postura, né, dele e também da sua com relação a isso, né, da pré-existência de Cristo Jesus. Por quê? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Prezado, o que falo está respaldado no comentário do rodapé da Bíblia de Jerusalém, que honestamente admite as variações textuais de João 17,5. Então vamos lá no livro de João 17,5, para ver o que ele está falando aqui. João 17,5. Estou lendo o Novo Testamento Judaico. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bom, daí, olha, já vai naquilo que eu estava falando com você agora, né, com vocês agora. Esse Novo Testamento Judaico, você vê que a Bíblia é uma das únicas que preservou, e essa aqui também, essa Peshitta aqui, ó, é uma das únicas que preservou, né, Mateus capítulo 28, 19, de acordo com os moldes dos cristãos do primeiro século, observado por Atos. Todas as outras têm o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É inclusão? Não é inclusão? Não sei. Mas é a única que fez isso. Essas duas únicas aqui, essas duas únicas versões aqui, traduzida para português, que traz essa clara separação que ali no texto está falando do batismo em nome de Jesus. Só que agora, se você for pegar aqui, você falou que há variação textual do capítulo 17 de João, verso 5. Só que no Novo Testamento Judaico e também na Peshitta, se você for ver aqui, olha, agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existisse. Tá? Então, as duas Bíblias boas, né, talvez no seu ponto de vista, porque elas trazem ali a questão, né, do Mateus capítulo 28, 19, que pelo seu posicionamento nos comentários é algo abominável, né? São as duas versões que, neste caso, trazem aqui o que todas as Bíblias trazem. E, para ser sincero, eu posso até pesquisar aqui, mas eu acho que nenhuma Bíblia com tradução em português vai trazer algo diferente disso, né? Vamos ver o que você fala lá no comentário, quer ver? Aqui, ó. Uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Um comentário da nota de rodapé que está na Bíblia de Jerusalém honestamente admite as variações do texto de João 5. Ao ler todo o capítulo, o exegeta honesto vai perceber que Jesus está pedindo para ser glorificado com a mesma glória que o Pai já tinha desde a fundação do mundo.
Pois é, amigo. Isso aqui, olha, você não pode criar sua teoria, seu modo de pensar em nota de rodapé, entendeu? Você não pode fazer isso. Não é porque a Bíblia de Jerusalém tem uma nota de rodapé admitindo isso ou aquilo que você tem que criar sua teoria sobre isso. Você vai me desculpar. E ainda você ainda faz uma coisa aqui, ó, ao, que honestamente admite as variações textuais. Ao ler todo o capítulo, o exegeta honesto, quer dizer, quem que não percebe isso, né? Que este cara aqui, essa pessoa, né, esse estudioso que editou a Bíblia de Jerusalém, né? Que a Bíblia de Jerusalém também tem seus problemas. Não vai me dizer que não tem, que eu posso fazer vídeos para você com as Bíblias, com a Bíblia de Jerusalém. Tem problemas também, tá? De tradução, tem problemas. Todas as traduções bíblicas, todas têm problemas. Todas. Porque os manuscritos não são iguais. Tem Bíblias que vai pegar o manuscrito família de uma família, né? Tem Bíblias que pega, por exemplo, textos recebidos, textos recéptios. Outras vão pegar textos críticos. Outros vão pegar os estudos do Qumran. Então você vai ver variações bíblicas em todas as versões, porque nenhuma, só se todas chegassem no consenso e falassem, olha, nós vamos só aceitar textos recéptios, textos recebidos. Nós vamos só aceitar os textos críticos. Nós vamos só aceitar a família de Qumran. Nós vamos só aceitar o manuscrito fulano. Mas não é assim. Você tem vários manuscritos com variações textuais. Então, você vai ter problemas de todas as versões, porque não vai ser nenhuma igual. As iguais não são aquelas baseadas no mesmo texto. Então, não tem como você falar que um escritor, né, editor de uma determinada Bíblia admite honestamente uma variação textual que pode ter existido sim, porque é muito comum variação textual na Bíblia, e dizer que o leitor honesto ele está dizendo uma coisa que Jesus não falou. Porque todas as Bíblias têm exceções. E eu vamos lá agora para você ver. Já que nós falamos, vamos lá, né? Não é isso que eu quero, é isso aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, olha, eu tenho acesso a todas as a maioria das versões em português, tá? Em hebraico e grego também. E aí nós podemos fazer uma leitura rápida aqui de comparação. Ó, Novo Testamento judaico. Eu vou pegar só a parte que interessa, tá? Com a glória que tinha eu tinha contigo, tá? Que eu tinha contigo, Almeida. Que tinha contigo antes do mundo existir. A glória que tinha contigo antes do mundo existir. Almeida também. Contemporânea. Tudo é Almeida, né? Então vamos agora a uma versão aqui que não seja Almeida. Bíblia amplificada. Vamos lá. E agora, Pai, glorifica-me junto contigo e restaura-me aquela majestade e honra que em tua presença eu tinha contigo antes do mundo existisse. A Bíblia amplificada, 2020, tá? Eu falei que não vamos ver Almeida, então vamos ver aqui, ó. Ave Maria, uma Bíblia católica, tá? Concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado, certo? Bíblia de Jerusalém, tá? Agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti, uma glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Bíblia de Jerusalém, tá? Olha aí. Pastoral, Bíblia católica, né? Antes do mundo. King James, Rei James. Tá vendo? Todos os textos você vai ver que tem a mesma coisa, porque não tem como mudar, gente. Pode ter variação textual de uma coisa ou outra, tem, mas isso aqui está em todos. E essas Bíblias aqui, olha, todas elas são. Você vai ver que tem Bíblias aqui baseadas em textos recéptios e outros em textos críticos. Por exemplo, essas Bíblias Almeida aqui, quase tudo é texto recéptio. Agora vamos lá numa Bíblia que é baseada em textos críticos, que é a Bíblia da Testemunha de Jeová, do TNM, ó. Vamos lá. Não, antes disso, vamos lá, ó. Bíblia literal. LTT é Bíblia literal, tá?
E agora glorifica-me tu, ó Pai, ao lado de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha ao lado de ti antes do mundo existir. Bíblia literal, gente. Isso aqui, eles pegam o texto e transcrevem praticamente literalmente o que está escrito lá no grego, certo? Bíblia livre, né? Bíblia Nestle. Olha aqui, a Bíblia Nestle. Vamos lá. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto com ti mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti antes do mundo existisse. Tá, olha, mensagem não tem, né? Deve estar em outro versículo. Bíblia viva, né? A Bíblia atual. Vamos agora aqui para que eu falei aqui, que a Bíblia que é baseada em textos Recept, que é baseado em textos críticos. Tradução do Novo Mundo, ó. Tanto a de 2015 quanto a de 86. De modo agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tive junto de ti, antes de haver o mundo. Tá? Não vou nem ler a tradução de 2015 que não tem. E se você for ler aqui no grego também, você vai ver a mesma coisa. O texto beriano, né? Interlinear reverso. Você vai ter aqui, ó. Certo? Tudo aqui, ó. Pode pegar aí no grego aí, você vai ver, tá igualzinho. Todos os textos vai estar tudo igual. Então não tem. Você vai falar assim, não, mas Jesus Cristo não quis dizer isso. Mas Jesus Cristo disse isso. O que me mata hoje de ver essas teorias que são criadas, tá? Negando algumas doutrinas básicas da fé cristã, é as pessoas dizendo que Jesus Cristo não quis dizer aquilo que ele disse. Jesus não quis dizer aquilo que ele disse. Pode fazer a análise aí do texto em hebraico, né? Palavra por palavra aí. Uma hora, quem sabe, nós fazemos isso. Né? Então, você vai ver que todo o texto bíblico aqui, até Bíblias como a Peshitta e o Novo Testamento judaico, vai trazer essa forma. Aí você me fala que tem uma nota na Bíblia de Jerusalém que admite uma variação textual. Gente, variação textual, meu amigo Lucas, você é um cara estudioso, você deve saber disso. Variação textual tem em quase todas as Bíblias, tem variação textual. Agora, se você leu lá e entendeu algo que Jesus Cristo não disse, pedindo para ser glorificado com a mesma glória que o Pai já tinha desde a fundação do mundo. Mas o texto não é isso que diz. O texto diz, com a glória que eu tinha junto de ti. Não tem como você tirar essas palavras que estão escritas lá. Eu até desafio você a pegar o manuscrito que tem a variação, então, e me mostrar, fazendo a transliteração aí para o português, tirando da onde você tirou essa conclusão aí de que Jesus não falou que ele tinha glória junto ao Pai, né? Porque é descabido esse pensamento. Por outros textos nós vamos ver aqui. Se quiser, te mando comentários, rodapé, admitindo essa variação textual. Por favor, pode me mandar esse comentário aí. Mas eu te falo, você não pode tirar uma conclusão baseada num comentário de rodapé de uma Bíblia. Senão, daqui a pouco, né, aquela Bíblia apologética lá, se as pessoas começarem a criar doutrinas de acordo com nota de rodapé, nós estamos ferrados. Pega lá a TNM para você ver o tanto de nota de rodapé que tem, que é tudo furado. Cada explicação que não tem nada a ver, né? Bíblia apologética tem umas explicações lá que, pelo amor de Deus, então, nota de rodapé de Bíblia, de comentarista, isso aí, meu colega Lucas, isso aí tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Não é porque o comentarista concorda com o seu pensamento que é uma verdade implícita na Bíblia, entende? Como de fato não é, porque tem textos bíblicos que nega isso que você acabou de dizer. Por exemplo, aqui se Jesus Cristo não está falando da glória que ele tinha antes, junto com o Pai nos céus, este texto aqui, olha, João capítulo 3, 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser
aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. O texto aqui é claro, né? O texto aqui é claro, a não ser que vocês vão inventar daqui a pouco que esse texto também não tinha na Bíblia. Porque o que eu estou vendo, que é um absurdo o que está acontecendo, é as pessoas que estão, né? Aí você falou de falar com coragem, eu vou falar com coragem agora. As pessoas que estão defendendo, né, essa não pré-existência de Cristo por causa de falsas premissas, baseadas em falsos raciocínios, eles estão desqualificando os textos claros, como João capítulo 1:1. Eu vi a live do Navi lá e ele desqualifica o capítulo 1 de João falando que a palavra ali não é Jesus, a palavra é a palavra de Deus, é a ação de Deus. Nada a ver. Jesus está falando que João está falando que a palavra é Jesus, Yeshua. Então não tem como a gente ficar desqualificando o que a Bíblia fala para apoiar a nossa doutrina. Eu conheço muitas doutrinas por aí, inclusive da Trindade, que fazem isso o tempo todo. E que você está dizendo, né, que tem apego à verdade, que é isso e aquilo, né? E aí, cadê o amor à verdade? De aceitar o que a Bíblia está falando? Ninguém desceu do céu, exceto aquele que... Ninguém subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu. Ele está falando dele. Depois ele fala sobre Moisés e fala sobre a cobra que era erguida. Então ele está falando dele, né? É o símbolo que ele está falando, é ele. Depois, se você pegar lá, né, em João capítulo 6, quando os discípulos ficam, né, abismados com o ensinamento de comer da carne e beber do sangue, né, que representa o pão e o vinho, e ele já tinha dito que ele era o pão que desceu do céu. Então, peraí, se ele é o pão que desceu do céu, então como Jesus não tem pré-existência? Se ele falou que ele é o pão que desceu do céu para dar vida? E aí ele fala assim, olha, e quando vides o Filho do Homem subir da onde estava antes, né? Essa aqui é a versão Bíblia de Jerusalém. Agora vamos ver outras versões aqui, ó. E que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Certo? Quer dizer, se eles estavam já escandalizados porque Jesus falou que tinha que comer da carne e do sangue dele, representando lá o pão e o vinho, que eles não tinham discernimento, né? Eles ficariam muito mais ainda escandalizados se eles vissem Jesus subir aos céus. E o que Jesus Cristo fala assim, olha? Que primeiro estava o lugar de onde ele está antes. Que seria, portanto, se observasses, o Filho do Homem ascender para onde estava antes? Isso aqui é textos críticos, tá? TNM é texto crítico. É uma Bíblia totalmente baseada em texto crítico. Não é texto receptio, não. Porque talvez a pessoa fale assim, ah, não, os trinitaristas usam texto receptio. Não, é texto crítico. Isso aqui é texto crítico, tá bom? Você pode pegar qualquer tradução aí, ó, a Bíblia de Jerusalém, você vai ver a mesma coisa. Inclusive, a Bíblia de Jerusalém aqui, ó, essa que eu tenho acesso, ela não tem esses versículos aqui, ó, ela prefere não colocar. Mas esse aqui ela colocou. E quando virdes o Filho do Homem subir onde estava antes, Bíblia de Jerusalém. Então, Lucas, eu acho que você precisa rever os seus conceitos sobre isso, tá? Sobre isso que você falou aí. Vamos lá. Olha só, onde que estão as premissas erradas desse raciocínio dos que não defendem, né, a pré-existência de Cristo? Olha aqui. Crer em pré-existência de Cristo é crer em encarnação espiritual. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Agora eu te pergunto, se você acredita na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, você acredita em Gênesis 6. Aí você pode criar um monte de explicações, mas Gênesis 6 fala que existiu espíritos, né, que desceram, se encarnaram e tiveram relações com mulheres.
Então, não é possível criaturas espirituais se encarnar? Será que isso não é um ensino bíblico? Agora, o que a Bíblia não ensina é reencarnação. Aqui você tem razão, a Bíblia não ensina reencarnação. Reencarnação, Lucas, é você nascer, morrer e reencarnar de novo em um outro corpo carnal. Isso é reencarnação. Você nasceu como homem, morreu e você reencarnou ou em um animal, ou em uma planta, ou em outro ser, ou em uma mulher, ou em um homem. Reencarnação. Isso a Bíblia não ensina. Encarnação a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre encarnação. Principalmente encarnação de espíritos, né? Se você é um estudioso bíblico, como aparenta ser, você já deve ter lido Gênesis, capítulo 6. A não ser que você também não acredita, né? Que aquele texto ali seja verídico. Que aquele ali é os filhos de Sete, né? E filho de Caim, né? E aí você está entrando num ponto aí que é muito mais complicado, né? Porque você está falando que defende a verdade, né? E todo estudioso da Bíblia sabe que aquilo ali são anjos materializados, encarnados, né? Anjos encarnados. Então, Lucas, a Bíblia ensina a encarnação. A Bíblia não ensina reencarnação. Então, eu não estou admitindo reencarnação nenhuma. Eu estou admitindo encarnação. É possível seres espirituais encarnarem. Isso está na Bíblia. Pedro fala sobre isso também. Nos dias de Noé, né? Deus guardou o julgamento, né? Os anjos que não ficaram em sua posição celestial, né? E você sabe, você é estudioso bíblico, você sabe o que eu estou falando. O que a Bíblia fala sobre Cristo? Que Cristo se esvaziou, vamos ver? Vamos lá. É a Bíblia que fala isso, não é eu que estou inventando. Não são criadores, né, da teoria lá da Trindade que estão inventando isso. É porque é uma coisa bíblica. Isso é bíblico. Não precisa crer na Trindade ou não crer na Trindade para saber que Jesus Cristo ele era um espírito e depois ele veio em uma forma humana. Vamos lá. Aqui. Vou ler nas três Bíblias aqui. Bíblia de Jerusalém, Peshita e Novo Testamento Judaico. Todas vertentes não trinitárias, tá bom? Tendo em vós mesmo o sentimento de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou a ser igual a Deus, como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou a si mesmo e assumiu a condição de servo. Então, ó, esvaziou, Lucas. Pesquisa aí, Lucas. Pesquisa aí, Lucas. Jesus existia na forma de Deus, né? Na forma divina, e se esvaziou. O que está querendo dizer isso, Lucas? Vamos lá, de novo. O qual existia na forma de Elohim. Esse verbo aqui no hebraico é raiá, existia, raiá. A qual existia na forma Elohim. Entendeu? Olha aqui. Mas esvaziou. Então ele existia numa forma de Elohim, mas se esvaziou. A pergunta então para vocês aí que estão ensinando essa nova heresia do momento, né? Que Cristo ele não existia antes. Se ele existia na forma de Elohim e ele se esvaziou, quando foi isso? Quando foi isso? Essa que é a pergunta que eu faço.
para vocês, né, que têm negado a pré-existência de Cristo. E olha que a pré-existência de Cristo não significa que Cristo faça parte de uma trindade. Não significa. Não tem nada a ver trindade com isso aqui. Mas o fato é que ele existia na forma de Elohim. Tá? Ele existia. Se você for pegar aqui, olha, vou pegar nessa Bíblia aqui, ó. Filipenses 2:6. Ó, a palavra grega para subsistindo, tá? Estar. Ele já estava, né? Entendeu? Então Cristo, ele já estava em forma. A palavra forma aqui é morfe, de forma, né? Forma. Aparência, forma. Ele tinha a forma de Deus, tá? Theos. Tinha a forma de Deus. Não julgou a usurpação a ser igual a Deus. Olha que essa palavra é interessante, igual em quantidade, em qualidade, tá? Então aqui já mostra que não tem trindade nenhuma. Mas aqui também mostra que ele já existia, né? Porque aqui fala que ele se esvazia, ó. Se anula, priva de sua força, anula, esvazia. Por que aqui fala esvazia? Porque depois fala que ele assume a forma de servo, de humano. Assume a forma de humano. Porque aqui está falando, Lucas, ó, forma de Deus e forma de homens. Jesus, ele existia em forma de Deus e assume a forma de homens. Aí eu te pergunto, Lucas, quando que foi isso? Quando que foi isso? Me explica aí quando foi isso. Eu gostaria muito de ouvir essa explicação. Porque aí eu te falo, um leitor sincero da Bíblia, que pega um texto desse, não tem como você negar o que Jesus Cristo está falando aqui, por meio do apóstolo Paulo. Você disse que a gente tem que ser sincero em defender as verdades. Eu estou defendendo o que está escrito na Bíblia. Você partiu por uma premissa errada, de um termo que você talvez não entenda direito, né? Porque eu creio que você entende que você é uma pessoa instruída, mas reencarnação é diferente de encarnação, meu amigo. Certo? E eu não estou admitindo nada sobre reencarnação, porque reencarnação é um ensino que não bate com a Bíblia. Agora, encarnação, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso. Sobre Jesus, principalmente. E, assim, é preciso negar toda a Bíblia para manter esse ensino aí, né? Que vocês estão tendo agora sobre Jesus não ter existido antes, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? No princípio estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Certo? O Verbo era a verdadeira luz, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aí, olha só como é que a deturpação às vezes acontece. Negar que o Verbo não é Cristo. Aí você é que o Verbo é a palavra de Deus. Gente, não é isso que o João está falando aqui. Foi Jesus que foi negado pelos seus. Não foi a palavra de Deus que foi. Também foi negada, mas foi Jesus que foi negado. Porque se você pegar todo o contexto bíblico, né? Você falou de todo o contexto bíblico, vamos ler todo o contexto bíblico. Veio para aquele que era seu, e os seus não receberam. Aqui não está falando do plano de Deus, nada disso. Está falando de Jesus, gente. Falando de Jesus, Lucas. Está falando de Jesus.
Ó, aí o problema que você está falando do seu comentário vai contra a Bíblia. Vai contra a Bíblia. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Aí você vai me falar que esse texto aí também foi manipulado? Por favor, né, Lucas? A palavra de Deus se fez carne. Jesus se fez carne, então ele se encarnou, ué. Como que foi feito isso? Lucas capítulo 1. O anjo Gabriel veio sobre Maria e falou que o Espírito Santo viria sobre ela. E ela daria à luz um filho, e daria o nome de Jesus, né? Salvador da humanidade. Mas a Bíblia que está falando, e não é a Bíblia dos Receptos, dos trinitaristas, não. São Bíblias de pessoas que não criam em Trindade. Bíblia de Jerusalém, né? Apesar que foi feito também por católicos e tudo, mas é uma Bíblia que evangélicos, católicos, né? Tem um consenso aí, estudiosos e tal. Mas a tradução Novo Testamento judaico, por exemplo, né? A Peshitta, por exemplo, né? Você pode pegar também a TNM, que é toda baseada em textos críticos, né? Vários textos, bíblias aí, que você vai ver que não é de viés trinitário, está falando a mesma coisa. Então a questão da preexistência de Cristo não tem nada a ver com Trindade, para com isso. Eu acho que a vontade de saber a verdade, né, e o zelo pelas coisas do eterno é tão grande que às vezes vocês acabam confundindo as coisas, sabe? Confundindo uma coisa com a outra. De fato, a Trindade não existe, vocês estão certos. Mas também negar que Jesus Cristo não existia junto ao Pai, negar o que o apóstolo Paulo fala sobre ele ser esvaziado, que ele existia na forma de Deus, negar João capítulo 1,14, que fala que ele se fez carne. Peraí, se ele se fez carne, então que significa o quê? Porque aqui fala, no começo de João, que ele foi usado para criar o mundo. O verbo aqui de João não é a palavra de Deus, é Jesus, todo mundo sabe disso. Daqui a pouco vocês estão lá junto com o Romilson, né? Falando que o livro de João não é um livro inspirado, né? Daqui a pouco estão chegando nesse cúmulo também. Para poder apoiar essa doutrina maluca agora que surgiu aí. Tá na internet aí que o pessoal tá negando a pré-existência de Jesus, né? Ele disse, né, que antes de Abraão existia, ele era, né? Aí todos os textos que Jesus Cristo se coloca, né, existindo antes, aí o pessoal vem falando que tem um problema no texto. Mas tem problema nesse texto de João 1, capítulo 1 aqui, ô Lucas? Porque eu desconheço. Se esse texto de João 1, capítulo 1 inteiro aqui não está falando de Jesus Cristo, então eu não sei mais o que está escrito na Bíblia. Nós ninguém sabe. Se João capítulo 1 inteiro não fala de Jesus, que Jesus Cristo é o verbo, a palavra de Deus, então já não dá mais nem para conversar sobre nada, né? Que a base da fé cristã é saber que Jesus Cristo é o Filho, palavra de Deus. Se isso também for negado por causa de uma doutrina, sendo que ele fala várias vezes, né, sobre isto. Uma outra passagem que fala sobre isto é aquela passagem que Jesus Cristo falou assim, que o Pai me enviou. Como que o Pai enviou Jesus Cristo antes de Jesus Cristo nunca existiu? E ele fala também o que eu ouvi do Pai, eu ensino. Como que Jesus ouviu essas coisas do Pai se ele não existiu com o Pai antes? E aí, ainda para terminar a conversa, tem muitos textos, né? A gente pode fazer aqui vários. A gente pode fazer aqui vários vídeos sobre a pré-existência de Jesus.
Eu estou muito preocupado com esse ensino que, infelizmente, muitos cristãos estão começando a começando a pensar assim, né? Explicar assim, ensinar assim, por premissas erradas como essa que o Lucas falou. Tá vendo? Crer na pré-existência de Cristo é crer em encarnação espiritual. Bom, isso é possível, irmão. A Bíblia dá testemunho que é possível um espírito se tornar carne. Como que você acha que em Gênesis 6 os anjos tiveram relações com as mulheres? A não ser que você não acredite em Gênesis 6 também, né? Que Gênesis 6 também foi mexido, né? Daqui a pouco vai ter gente falando isso. Crer em encarnação é admitir reencarnação. Bom, aí já não tem. Jesus, a Bíblia, ninguém fala de reencarnação. Mas existem exemplos bíblicos de encarnação, espírito se aparecer como carne. No caso de Jesus, ele nasceu como carne, se revestiu de carne. João capítulo 1 fala isso. Jesus, ele se fez carne. Pronto. Ponto. Bíblia falou, Bíblia sabe. Eu não sei, você não sabe, Bíblia sabe. Tá na Bíblia, né? Aí você vai falar assim, esse texto aí tem problema. Alguém manipulou ele. Se começar a pensar assim, todos os textos que contrariam o nosso pensamento, daqui a pouco a Bíblia não serve para você mais. É o que muitas religiões aí fazem, entende? Você está falando de religiões que manipulam isso e aquilo? Esse ensinamento de não pré-existência de Cristo nada mais é do que um ensinamento perverso que manipula a Bíblia. Onde a Bíblia fala que Jesus Cristo era pré-existente, vocês arrumam uma desculpa para falar que não. Vamos lá. Totalmente absurdo e antibíblico. Não, desculpe, daí você não mostrou aqui que você conhece de fato o que a Bíblia fala sobre encarnação, certo? Sobre reencarnação você está certo. É absurdo, não fala na Bíblia, mas encarnação existe. Inclusive, eu te mostrei em João que Jesus ele se encarnou. A Bíblia fala lá que Jesus Cristo se revestiu de carne. Que é a palavra, né, de Deus, né? Jesus, Yeshua. Adão era filho de Deus, ponto. Aí você tem que fazer uma observação aqui, meu amigo Lucas. Adão era filho de Deus, sim. Mas ele já foi feito carne. Você está negando, olha só o que você está negando com essa doutrina sua. Nós íamos ver Gênesis, mas eu vou só mencionar. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, plural. Mas você tá negando Romanos. Romanos capítulo 5. Quando você fala que Jesus Cristo não é pré-existente, você nega Romanos 5. Depois você pode ler ele todo aí, você vai ver. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Então, todos os homens, né, você está falando de Adão, aqui também está falando de Adão. O pecado entra por meio de Adão. Porque antes da Torá já estava o pecado no mundo, mas onde não há Torá, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, né, Moshe, mesmo sobre aqueles que não pecaram na semelhança da seleção de Adão, né? A qual a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim do dom, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Elohim. O dom pela graça em um só homem, Yeshua HaMashiach, abundou para muitos. Certo? Então, Romanos está falando sobre isso, né? O homem, Adão, era filho de Deus, sim, mas ele não era um pré-existente. Não, não era um anjo, não era nada. Ele foi uma criatura que foi feita aqui já na terra. Feito da terra, feito do pó. A Bíblia fala disso. Não tem razão nenhuma de você acreditar que Adão veio do céu. A Bíblia não fala nada disso. Não faz menção nenhuma disso.
Inclusive o próprio Jesus Cristo fala, ninguém foi ao céu exceto aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então não tem por que acreditar que nenhum ser humano ele tem uma pré-existência. Não é bíblico isso. Agora, o Cristo é diferente, porque aqui você vai ver, se você pegar todo o capítulo 5 de Romanos, ele está falando da comparação entre Jesus e Adão. E depois, lá em Coríntios, Paulo fala que assim como levamos a aparência daquele que é terrestre, também levaremos a aparência daquele que é celestial. Falando da origem celestial de Cristo. Quem nega isso está negando a própria existência de Cristo. A sua origem celestial. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Entende? As origens de Cristo não é desse mundo. As origens do Messias não é do mundo. E João, capítulo 1, explica exatamente a origem do Filho. Estava junto ao Pai, criou todas as coisas com o Pai. Né? Só que são falsas primícias, sabe, irmão? Às vezes vocês pegam aí, sem analisar toda a Bíblia, para criar uma nova doutrina. Ó, Adão era filho de Deus, mas ninguém advoga que ele era pré-existente ou encarnou, mas sim foi feito alma vivente. Pois é, quem falou isso? Ninguém. Você mesmo está falando, tá vendo? Ninguém vai advogar isso. Agora, os anjos são filhos de Deus também, Bene Elohim, e nem por isso você vai falar que eles não são almas viventes. Tem como você dizer que os anjos não são almas viventes, Lucas? Hein, Lucas? Porque os anjos também são filhos de Deus, Bene Elohim. Você sabe, né? Bene Elohim, filhos de Deus, filhos de Elohim. E aí? Adão era também Bene Elohim, filho de Elohim? Filho de Deus? Não era filho de Deus? Era, mas ele foi feito na terra. Apóstolo Paulo, no capítulo 15, não falou que havia corpos terrestres, corpos celestes? Jesus Cristo ele não veio para consertar todas as coisas no céu e na terra? A Bíblia não fala isso? Então qual é o problema de Deus ter filhos nos céus e ter filhos na terra? Não tem nenhum problema. Então esse raciocínio aqui seu, para mim, não fez sentido algum. O fato de Jesus Cristo ter nascido como um homem não significa que ele já não tenha existido antes. Ok? Ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo fala, já que você gosta de citar Paulo, também vou citar Paulo. Paulo fala, Deus achou bom que morasse nele toda a plenitude. Deus achou bom que morasse nele toda a plenitude. Então, meu querido, Cristo, Yeshua, seu Salvador, meu Salvador, ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem, ele é plenamente anjo, ele é pleno. Ele é o que une todas as coisas em Deus, e Deus em todas as coisas. A plenitude de Cristo é isso, ele ser todas as coisas. Ele é Deus, ele é anjo, ele é homem. Ele carrega em seu ser todas essas características. Ele sabe o que é ser Deus, ele sabe o que é ser homem e sabe também o que é ser anjo. Se você ler, você assistir o canal, você vai ver eu falando sobre a pré-existência de Cristo. Sendo o anjo da aliança, que veio trazer a aliança. Só assistir no canal, você vai ver isso. Então vamos lá. Assim, outro texto que induzem a uma visão errada de pré-existência de Jesus é Colossenses capítulo 1, 15, onde Paulo diz que Jesus é o primogênito da criação. Mas de qual criação que Paulo está falando? Já que o Eterno fez tudo sozinho. Bom, aqui é uma coisa a se considerar, viu? Pelo visto, irmão, eu te aconselho você estudar um pouco mais sobre a teofania de Cristo, tá? Eu te aconselho você a estudar um pouco mais, porque você está pegando textos isolados da Bíblia, porque há sim um texto que fala que o Eterno criou todas as coisas sozinho. Certo? Existe. Existe sim. Isaías, né? Mas também existe que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando há textos dispares na Bíblia, nós temos que chegar em um consenso.
Você não pode se apegar a Isaías capítulo 44, 24 e 45, 12 e formular uma doutrina, sendo que Gênesis fala sobre façamos. Colossenses fala que ele foi usado para criar todas as coisas. Provérbios capítulo 8 diz que ele e o Pai criaram todas as coisas. Capítulo 8 de Provérbios. Então, assim, não tem como você pegar um texto bíblico isolado, num contexto totalmente próprio, né? Porque um dia eu vou fazer uma explicação desse texto de Isaías aí. Em que sentido o Eterno, ele criou tudo sozinho? Porque se você não sabe, YHWH, nas escrituras, este nome pode ser que está referindo-se ao Pai, como pode estar referindo-se também ao Filho. Tá? Então, muitas vezes que você lê lá Yod-He, Vav-He nas escrituras, então não está falando do Pai não, irmão. Está falando do Filho. Aí você fala assim, está falando de Trindade. Não estou falando de Trindade. Não estou falando de Trindade. Eu estou falando do que a Bíblia fala. Mas é um assunto para outro vídeo, né? Então, se você pegou aqui, ó, você pegou esse texto aqui, o Pai criou tudo sozinho, então não tinha ninguém com Deus. Então ele está mentindo, porque ele falou assim, façamos. Não vem me dizer que são anjos, porque os anjos não tiveram autorização de criar nada. Tanto é que os que desceram na Terra e começaram a fazer mutação genética, eles foram castigados. Então, os anjos não têm autorização de criar nada. Mas na Bíblia, em João capítulo 1, diz que o Filho participou da criação. Não tem como você negar o capítulo 1 de João. Você pode até negar o capítulo 1 de Colossenses, que é bem claro até. Mas você não pode negar o capítulo 1 de João. Porque se você quiser colocar o sentido que Paulo está falando, da sua cabeça, né? Que ele está falando o primogênito da nova criação, porque de fato, Cristo também é o primogênito da nova criação também. Ele é primogênito de todas as coisas. Qual que é o sentido que Paulo está falando lá em Colossenses? Colossenses 1, 15. O qual é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as outras coisas, nos céus e na terra. Tá bom. Aí, ó, esse texto já te desmente, tá vendo? Qual é o sentido que você quer que seja primogênito de toda a criação? Aí você falou que é da igreja, né? Só que aqui no verso 16 falou que por meio de Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. A igreja foi criada antes ou depois da criação dos céus? Tá vendo a incoerência, meu irmão? Você fala de ler contexto bíblico, mas olha só. O que o contexto está falando aqui? Por meio de Cristo foi criado coisas invisíveis. Tronos, dominações, principados, potestades. Que nele foram criadas todas as coisas. Coisas nos céus e na terra. Há um problema nessa teoria suas aí, que Jesus Cristo é pré-existente, porque vocês negam Colossenses capítulo 1 e João capítulo 1. Porque se Cristo ele só passa a existir quando ele nasce de Maria, essas coisas que foram criadas nos céus e na terra aqui é o quê? Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Você está falando todas as coisas aqui, o apóstolo Paulo quis dizer igreja? E nele subsiste todas as coisas. Quer ver outra coisa que vocês negam também a Jesus?
Isso é um perigo, viu? Isso aí é apostasia, irmão. Cuidado. Isto é apostasia que vocês estão fazendo. Esse ensino de que Jesus não é pré-existente é apostasia. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão do seu ser. Falando sobre Jesus. E sustenta o universo com a palavra de seu poder. Tá vendo? Ele sustenta. Aqui, olha, se você for pegar, é Salmos. Pega os Salmos e lê se não está falando a mesma coisa. Que aqui vai falar assim, né, que nós seremos mudados, mas tu é o mesmo. Olha aqui, ó. De fato, ao qual dos anjos disse Deus jamais, tu és meu filho, e eu hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho? Ao introduzir novamente o primogênito no mundo, ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos. Quer dizer, aqui está falando que Jesus Cristo foi introduzido no mundo. Então ele já tinha que ter existido, né, irmão? Porque senão ele não ia falar introduzir no mundo, falar assim, ao gerar seu filho no mundo. Aqui está falando de alguém que já existia. Assim, outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, ele disse: e todos os anjos de Elohim o adorem. Aí, ó. Vamos lá, isso está falando do filho. Ao filho, porém, diz: ó teu trono, ó Deus. Aqui chama Jesus de Deus, né? Ó teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. E o cetro da retidão é o cetro da sua realeza. E amaste a justiça e odiaste a iniquidade. É por isso, ó Deus, te ungiu o teu Deus com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. Então, vocês estão negando João, vocês estão negando Colossenses, vocês estão negando Hebreus, vocês estão negando a Bíblia toda. Aqui fala que o trono de Cristo ele é eterno. Porque ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus ungiu mais que os seus companheiros, mais que os anjos. Aqui no contexto aqui está falando que nenhum dos anjos jamais recebeu a glória que Cristo recebeu. Por isso que fala que ele foi exaltado, né, acima de todos, porque ele amava a justiça e o trono de Cristo era um trono eterno, né? Aqui não está falando de Deus não, tá? Isso aqui é má interpretação, que está falando de Cristo. Ao filho, porém, diz. Quem diz ao filho? Deus. Deus disse ao filho: o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. Certo? Mas ao filho ele diz, ele quem? O pai. O pai diz ao filho: eis, Elohim, que o teu trono é para todo sempre. Então o pai refere-se ao filho como sendo Deus. É Isaías, né? Capítulo 9 e 11. Só ler. Não tem confusão nisso não. Não tem problema nenhum de Jesus ter sido chamado Deus pelo próprio pai. Por isso que o pai o estabeleceu e o exaltou acima de todos os companheiros de Cristo, acima de todos os outros. Porque ele amou a justiça e odiou o que era contra a lei. Aqui, ó. Aí você vai ver, ó. Aqui não está falando, gente. Presta atenção, aqui não está falando de Deus. Aqui Deus está falando para o filho. Pega qualquer Bíblia e lê, irmão. Lucas. Olha só, Deus ainda continua dizendo, ó. E tu, Adonai. Deus chamando Jesus de Adonai. Foi aqui um texto que não era para ter ido.
E tu, Adonai, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras da tua mão. Então, o pai está falando do filho ainda. Eles passarão, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como roupas, tu os trocarás, e eles serão descartados. Verdadeiramente, tu permanece em tu continuamente. E eis que o qual dos anjos ele disse ao menos uma vez: sendo-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos como os cabelos dos seus pés. Se essas profecias todas aqui você acha que cumprem Cristo, por que essa aqui não? Por que essa aqui não? O pai chamando Deus o filho, né, de Deus e falando: olha, tu, Senhor, né? Adonai é Senhor. E tu, Senhor, que nas origens fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão. Quem? Os humanos. Por isso que lá em Isaías fala, tá? Que Deus fez tudo sozinho. Aqui no sentido está falando de Deus e os homens. Onde estavam os homens quando Deus criou todas as coisas? E Deus aqui, quando a palavra é policência, a palavra é plural, né? Elohim é plural. Deus aqui pode referir-se ao Pai e ao Filho, entendeu? Quando o Pai e o Filho criou tudo sozinho, onde nós estávamos? Onde os seres humanos estavam? Pega Isaías e lê o contexto para você ver que se a argumentação de Deus não era essa. Se ele não estava argumentando da sabedoria humana com a sabedoria divina. Ali não está dizendo que ele fez tudo sozinho. Ali está falando que quando Deus criou todas as coisas, né? Que necessariamente pode também referir-se ao Filho, a família de Deus, né? Aonde estavam os seres humanos? Vamos finalizar aqui o comentário do... Jesus não estava presente. Claro que Jesus Cristo estava presente. Você me mostrou vários textos aqui, ó. Mas eu posso te mostrar milhares de textos que falam que Jesus Cristo estava presente. Certo? Jesus estava presente na criação. Colossenses fala que ele criou as coisas invisíveis nos céus. E aí, como que Jesus Cristo não estava na criação? Ou Paulo mentiu, né? Ou Paulo mentiu. Então, irmão, a Bíblia ela não pode se contradizer, entendeu? Às vezes você está achando que ela está se contradizendo, mas não está se contradizendo. É você que não entendeu o que está dizendo ali. Ela não está contradizendo quando falou que Deus criou tudo sozinho. O contexto ali é porque Deus ele se apresenta muitas vezes, né? O Jeová da Bíblia, né? Yahvé. Ele faz essas perguntas de retórica para o povo. Onde eu estou com o Jó mesmo, ele faz um monte de perguntas desse tipo, referindo-se a ele, né? Mas muitas vezes é o próprio filho falando em nome do pai, como sendo palavra. Ó, porém alguns por má intenção e outros por má interpretação do conjunto da Bíblia alegam que Jesus estava presente. Não, Jesus estava presente. Eu vou fazer outros vídeos detalhadamente mostrando a pré-existência de Cristo, porque essa doutrina tem que ser combatida. Essa doutrina de que Cristo não estava presente tem que ser combatida, porque isso é heresia. A Bíblia, ela fala sobre coisas que precisam ser entendidas à luz de outros versículos. Vamos lá. O que a Bíblia, nas cartas de Paulo, deixa claro para exegetas cuidadosos é que Jesus é o primogênito da nova criação. Também. Isso Paulo fala sim. Mas é baseado num Jesus pré-existente que Paulo fala. O mesmo Paulo que falou sobre ele ser primogênito de todas as coisas, diz também que ele criou todas as coisas invisíveis nos céus. E aí? Quais foram essas coisas invisíveis no céu que Jesus criou? O Jesus não pré-existente que vocês acreditam. Porque o texto fala que nada foi feito sem ele. Quais são essas outras coisas que nada foi feito sem eles? É difícil de explicar, né? E Jesus também é o primogênito dentre os mortos, né? Na verdade, Paulo fala que Jesus Cristo seria primogênito de todas as coisas. Todas. Entre os mortos, da primeira ressurreição, primogênito do cabeça do corpo da igreja. Não tô falando que você está errado aí. Mas você está simplificando um conceito. Porque Paulo também fala que Jesus ele é primogênito de todas as coisas, inclusive da criação do mundo. Paulo fala que ele
ajudou o Pai a criar o mundo. João fala que ele estava com o Pai. Então, exegetas cuidadosos deviam ter cuidado com isso que escrevem também, entendeu? Quando o amigo escreveu, nem negar que toda ela fala sobre Cristo pré-existente, está afirmando está afirmando que a Bíblia confirma que Jesus existiu antes de nascer. Onde? Em várias passagens. Várias passagens. João capítulo 1, eu te mostrei. Gênesis fala que façamos o homem à nossa semelhança, né? O texto que você desqualifica de Colossenses fala que Jesus fez todas as coisas. Vários lugares. E vou fazer outros textos, outros vídeos, né? Tá ficando longo já. Mostrando tintim por tintim, porque essa questão tem que ser combatida. Os verdadeiros cristãos não podem ficar acreditando nisso. Mesma coisa da Trindade. Não pode ficar acreditando nessas coisas. Quer dizer, cada um acredita no que quer, né? Não é eu que você amo da fé de ninguém. Mas eu tenho que expor, como você falou, né? Tem que expor com coragem, eu vou expor. Essa doutrina que Jesus não é pré-existente, essa é uma heresia clara dentro da Bíblia. Porque a Bíblia fala claramente da existência de Jesus antes de vir à Terra. A Bíblia nem está de acordo com o que o Eterno revelou dos patriarcas aos apóstolos. Como é que é? Perdoe, mas isso não tem base bíblica nem está de acordo com o que o Eterno revelou nos patriarcas aos apóstolos. Em Mateus capítulo 18 diz: a origem de Jesus foi assim. Na verdade, aqui você está falando, origem de. Você está pegando. Olha pra você ver, olha. Isso aqui é falta de ter um capricho aqui, tá, Lucas? O texto lá fala assim, ó. Genealogia de Jesus Cristo, tá? Ali tá narrando a genealogia de Jesus. Ali não está falando que teve a origem ali. Ali está falando que qual foi a raiz que ele nasceu. Porque o texto de Mateus capítulo 1 e Lucas, eles estão preocupados em mostrar a raiz da genealogia de Jesus. Ele não está dizendo ali sobre a raiz do nascimento de Jesus, o início do nascimento de Jesus. Como homem, sim, começou ali, quando Maria deu-lhe a luz. Como ser humano, ele nasceu ali. Certo? Mas se você pegar o capítulo 1 de João, já logo escancara, para não ter esse tipo de conceito que você está tendo aí, que Jesus Cristo é de uma origem superior. Eu vou mostrar o texto de Miqueias que fala que o próprio texto de Miqueias, que relaciona Jesus Cristo a ter nascido na cidade de Belém, fala que ele é de origens primitivas, eternas. Tá vendo como é que o seu ensino, o seu conhecimento aí sobre a existência de Cristo é totalmente contraditório com o que a Bíblia fala? Reafirmo, Jesus estava sim na pré-existência de Deus, nos planos, mas não pré-existência. Isso aqui chega a ser triste, tá, gente? Eles resumem tudo que a Bíblia fala nos planos de Deus. Jesus estava nos planos de Deus. A palavra, na verdade, era um plano que Deus ia criar um filho humano para salvar toda a humanidade. É estranho, né? Porque quando Jesus Cristo esteve na Terra, até os demônios reconheciam ele como sendo filho de Deus. Até os demônios reconheciam Jesus como sendo filho de Deus. Como se os demônios tivessem alguma revelação das coisas de Deus, né? Mas eles já sabiam que Jesus era o filho de Deus. Da onde será que esses demônios conheciam Jesus, hein? Encarnação é teoria estereotélica e platônica que contaminaram o cristianismo. Fala isso com João capítulo 1, 16. Fala isso com João capítulo 1, 16. Um hebreu judeu e apóstolo de Cristo jamais pensaria em encarnação de um ser pré-existente. Fala isso com o apóstolo João, né? Ele que escreveu o capítulo 1. Fala com o apóstolo Paulo, ele escreveu o capítulo 1 de Colossenses. Filipenses 2, ele escreveu.
né? Eles não são judeus, né? Eles são brasileiros, são árabes, né? Eles são ingleses, não são judeus. Paulo não é judeu, João não é judeu, né? Então, ô Lucas, reflita bem no que você está falando, porque não faz sentido nenhum o que você está falando. Tudo que você falou aqui cai por terra quando você analisa o que os apóstolos falaram. E outra coisa, eu vou fazer outro vídeo, não acabou aqui não. Provando para você que os apóstolos falaram, que os profetas falaram que Cristo viria e que ele já existia, tá? Pode guardar o vídeo aí, vai sair. Vamos combater essa teoria maluca aí que fala que Jesus não existia só para combater a Trindade. Mas uma coisa eu te falo, irmão. Para você combater a Trindade, você não precisa negar Jesus Cristo, não. Negar a sua pré-existência, negar a sua divindade. Não precisa fazer nada disso, tá? Espero que esse estudo aí é um estudo de resposta, o irmão aqui. Com todo respeito, tá, irmão Lucas? Não tô te desmoralizando, não tô falando nada disso para te desmoralizar. Eu só tô falando o que eu entendo sobre a Bíblia. Você pode aceitar ou não, certo? Espero que o que eu falei aqui possa te servir de ajuda em alguma coisa. Que a graça e a paz de Yeshua HaMashiach seja com cada um de vocês.